A gente precisa dizer o que aconteceu hoje em Brasília. Hoje, o Itamaraty recebeu por 2 vezes o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O nome dele é Gabriel Escobar. Foram 2 vezes em que ele foi convocado pelo Itamaraty para prestar esclarecimentos. Normalmente, esse tipo de convocação acontece para o embaixador do país, quando o Brasil, no caso, tem dúvidas, questionamentos de por que algo estaria acontecendo. Pois bem, os Estados Unidos, neste momento, estão sem embaixador em Brasília. Então, vai esse representante da embaixada, esse encarregado de negócios, receber 2 convocações, como aconteceu hoje, ir 2 vezes ao Itamaraty para prestar esclarecimentos. A gente precisa detalhar o que motivou essas 2 convocações e é por isso que a gente vai direto para Brasília conversar com a repórter Gabriela Prado. É claro que o tarifaço de 50% foi um dos motivos e o outro foi a mensagem que a Embaixada Americana em Brasília publicou de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e críticas ao julgamento. Mas é claro, você melhor do que ninguém vai explicar ponto a ponto o que foram essas posições americanas e, claro, as convocações brasileiras, que é o mais importante que vieram aí desse prédio atrás de você, o Itamaraty. Boa noite, Gabriela Prado. Boa noite, Márcia, a todos que estão nos acompanhando. Vamos começar pela segunda convocação, que foi agora à noite. Assim que a carta foi divulgada, a embaixadora Maria Luísa Escorel, que é a secretária para Assuntos da Europa e da América do Norte do Ministério das Relações Exteriores, chamou pela segunda vez o encarregado de negócios americano, Gabriel Escobar. Ela questionou então o americano se a carta era verdadeira, porque ela foi divulgada antes que chegasse oficialmente ao governo brasileiro. O representante americano disse que sim. Ela então disse que o Brasil devolvia a carta, ou seja, não aceitava o documento americano, que continha várias afirmações inverídicas sobre o Brasil e erros factuais sobre a relação comercial bilateral, além de ser uma carta ofensiva. Então, esse foi o recado dado pela diplomacia brasileira depois da divulgação da carta, que defende o ex-presidente Jair Bolsonaro e também fala de um tarifaço a partir de 1º de agosto de 50% sobre os produtos brasileiros. Já a primeira convocação foi no início da tarde. A reunião durou cerca de meia hora, também feito por essa embaixadora e esse representante americano, porque mais cedo a embaixada americana aqui no país tinha divulgado uma nota em que defendia as posições de Donald Trump a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa nota dizia o seguinte: abre aspas, Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando de perto a situação. Não comentamos sobre as próximas ações do Departamento de Estado em relação a casos específicos, fecha aspas. Com a divulgação desse comunicado, na primeira convocação, ele recebeu um duro recado dos diplomatas brasileiros, da embaixadora, que disse que não aceitava qualquer tipo de interferência dos Estados Unidos no judiciário brasileiro, nem essa pressão, e reforçou a soberania do país em relação aos Estados Unidos, um discurso que a gente já tem enfrentado aqui desde que Trump, na segunda-feira, divulgou uma primeira nota defendendo Jair Bolsonaro. Naquele dia, estava tendo a cúpula dos BRICS, no Rio de Janeiro, e o presidente americano escreveu o seguinte na Truth Social, que é a rede social do presidente americano: estarei assistindo a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, de sua família e de milhares de seus apoiadores muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores do Brasil. Isso se chama eleição. Deixem Bolsonaro em paz. Nessa publicação na segunda-feira foi comemorada pelos bolsonaristas e também pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e foi rebatida tanto por Lula, que divulgou uma nota em seguida reafirmando a soberania do país, e também por ministros do governo que se pronunciaram contra essa publicação do presidente americano. Com o reforço desse discurso, agora a situação também vira um problema diplomático com 2 convocações.
Quando um representante é convocado, esse é considerado um ato grave pela diplomacia. E o Brasil usou tons firmes, usou esse tom mais firme e duro contra esse representante americano. Desde o Márcio falava isso pra gente, desde que Trump assumiu o governo, não tem embaixador americano aqui no Brasil, é o encarregado de negócios que representa a diplomacia no país, e isso também é avaliado como um sinal de que os Estados Unidos estavam dispostos a falar sobre relações comerciais, pelo menos num primeiro momento, mas não queriam essa aproximação política, já que o embaixador também é essa figura que circula politicamente, participa, entre outras atribuições, de eventos governamentais. A gente segue acompanhando essa situação que envolve política, economia e a diplomacia, com o posicionamento do governo brasileiro diante dessas afirmações do presidente dos Estados Unidos. Volto com você, Márcio. Muito obrigado. Gabriela Prado, que falou diante do Itamaraty. É importante colocar também na conversa, mais uma vez, nosso analista de política hoje, participando do Prime Time, Theo Cury, para termos a reação do Supremo Tribunal Federal. Afinal, na carta publicada hoje, quarta-feira, por Donald Trump, nós temos, nesse destaque do segundo parágrafo, a menção que Donald Trump faz ao Supremo Tribunal Federal. Nesse segundo parágrafo, ele começa: devido em parte aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos. Aí ele vai explicar o que significa ataques aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, como ilustrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e expulsão do mercado brasileiro de mídia social. É importante ter com você, Theo, porque primeiro tivemos então a posição de Trump, a posição do governo dos Estados Unidos com relação às ações do Supremo Tribunal Federal, leia-se ministro Alexandre de Moraes, contra as Big Techs. E aí o Supremo Tribunal Federal, como vai se posicionar, Theo? Vamos lá, Márcio. Olha, o Supremo decidiu não se manifestar e o Supremo tem decidido isso, adotado essa postura em diversos casos que dizem respeito à relação dos Estados Unidos com o Brasil ou com a implementação, por exemplo, de restrições a autoridades brasileiras por meio de restrição de visto ou também com relação às decisões do STF tomadas aqui no que diz respeito a empresas estrangeiras. Fato é que a apuração que a gente traz é de que mais cedo o presidente Luiz Roberto Barroso conversou por telefone com o presidente Lula. Os dois conversaram diante das críticas feitas por Donald Trump, logo no início dos dois primeiros parágrafos, à atuação do Supremo Tribunal Federal. Seja por meio dessas decisões, e aí não diz o nome, mas do ministro Alexandre de Moraes ao Rumble, ao X, a essas duas redes sociais. No passado já teve, por exemplo, com o Telegram, mas também com relação à forma como o Supremo, de acordo com o Trump, lida com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Supremo foi colocado no ponto central desse documento, que era um documento para a relação comercial do governo brasileiro executivo com o governo americano de Donald Trump. Fato é que, diante da menção ao Supremo em mais de uma ocasião e colocado no meio desse papel, e aí, literalmente, desse documento, o presidente Lula ligou para Luiz Roberto Barroso e eles conversaram como que seria a resposta. Os dois concordaram. Não é o Supremo quem deve dar uma resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os dois concordaram que, a despeito das críticas serem direcionadas ao STF, que a resposta deveria ser por via diplomática, por via política. E assim foi feito. Depois de conversar com Luiz Roberto Barroso, com Fernando Haddad, com Geraldo Alckmin e com Mauro Vieira, ministros da Fazenda, vice-presidente do Comércio, Indústria e das Relações Exteriores, o presidente Lula fez aquela publicação no X, nas redes sociais dele, respondendo ao presidente dos Estados Unidos. Mas houve antes uma conversa com Luiz Roberto Barroso.